Olá, gente querida, gente amiga. Eu sou Mauro Lopes, esse é o canal Paz e Bem, mais uma edição do programa Paz e Bem. Esta é a edição de número 2235 e estamos indo ao ar nesta sexta-feira, ou na sexta-feira, dia 27 de dezembro. Pois é, o Natal já passou, apesar do tempo do Natal não ter passado, ele se prolonga um pouco. Estamos olhando agora para 2025. Então, este é um Paz e Bem de balanço de 2024, um olhar para 2025. Antes de mais nada, deixa eu fazer dois avisos para a nossa comunidade aqui, para você. Primeiro, se você puder, para nós é bem importante, se puder nos ajudar a manter o canal hoje, você sabe, né, tem programação de segunda a segunda, de manhã, de tarde, de noite, basicamente, né, com um voluntariado, pessoas que se voluntariam, pessoas que enxergam esse estar aqui com uma missão, mas temos 3 estagiários que nos ajudam exatamente para poder sustentar a programação, né, nesses 3 períodos do dia. E, evidente, né, tem despesa, né, que pagar taxas, tem que pagar fazer alguns investimentos pequenos aqui e ali. Então, se você puder nos ajudar, ajuda muito fazendo uma assinatura do canal. O link para assinatura é bem simples. Aqui não tem superchat, não tem membro, não tem nada. O objetivo aqui ninguém quer, não. Você vai aqui na nossa descrição e tem o link para o nosso programa de assinatura. O segundo o canal continua rodando, mas eu, Mauro, vou tirar 2 semanas de recesso, precisando tomar forças. Daqui a pouco eu converso sobre o projeto para o ano que vem, mas retomar forças, descansar, restar é uma atividade tão importante quanto a de estar nativa. Então, não teremos o Paz e Bem das 2 sextas-feiras do começo do ano. 3 de janeiro e 10 de janeiro. Depois, dia 17, estou de volta aqui normalmente. Para fechar esse ano, para minha grande alegria, nossa, tive a chance de abraçá-lo e beijá-lo no seu aniversário de 80 anos, uma referência para mim e creio que para toda a comunidade aqui, monge Marcelo Barros. Marcelo, que bom. Tudo bem? Bom dia, Mauro. Que alegria. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que acompanham o canal em qualquer hora do dia, né? Muito, para mim, é um privilégio poder dizer sou amigo do Mauro, juntos, e participar desse programa tão importante. Para mim, em dobro, Marcelo, em dobro. Realmente, sempre digo, você é uma referência para mim e para tanta gente. Né? E você para mim. Gostou ao longo da vida, né? Não necessariamente dos 80 anos, pelo menos dos últimos 65 anos, né? Desde a adolescência, nessa jornada maravilhosa tua. Marcelo, te convidei hoje aqui para a gente falar um pouco sobre o balanço de um ano. Foi um ano duro, não foi um ano fácil, que é 2024, e o olhar para 2025. Qual o seu balanço pessoal e olhando para o Brasil e para o planeta de 2024? Um ano muito pesado, né? Um ano duro. A gente tem que dizer, na fé, um ano de graça. Tem que encontrar a graça, tem que encontrar a esperança no meio de uma conjuntura social, econômica, política e, inclusive, também religiosa, pesada. Pesada, tendente a ser negativa e com muitos desafios. No ponto de vista internacional, evidentemente que não só as guerras que estão no mundo continuaram, vindas de 2023, 2022, já, e são muitas. A imprensa internacional fala só atualmente da Palestina, de Gaza, que é muito séria, talvez a pior, né? E fala da Ucrânia, a guerra da Rússia e dos Estados Unidos na Ucrânia. A Ucrânia é mais local do que, de fato, um país que puxou a guerra entre as potências grandes. Mas existem guerras na África, Nigéria, guerra
terrível, mortífera, massacres no Sudão, principalmente no Sudão do Sul, Etiópia. Existem guerras no sul da Índia, guerras internacionais, fora conflitos internos em muitos países do mundo. E a ONU classifica esses conflitos de alta intensidade, média intensidade e baixa intensidade. E conta essa intensidade pelo número de mortos. Entretanto, é o número de mortos oficiais. Mas as vítimas da guerra, principalmente crianças e mulheres, se somam 10 vezes mais do que as cifras. Então, e esse ano, eu acho assim uma coisa espantosa que a indústria armamentista internacional tenha sido a indústria que mais lucrou no mundo e que tenha, pelo menos o artigo que eu li, acho que no Le Monde francês, diz que chegam a trilhões de dólares a despesa armamentista. E os Estados Unidos, é claro que detém quase a metade, mas quase a metade pagando guerras. Eles fazem as guerras que são deles mesmos, e nos países dos outros, eles não fazem guerra no país deles, eles fazem guerra no país dos outros. E, além de fazer guerra no país dos outros, eles financiam outras guerras. Então, é um quadro muito pesado. Além disso, talvez a vítima pior das guerras é a Mãe Terra, é a natureza. E esse ano foi um ano especificamente pesado, difícil, em todos os aspectos. Quer dizer, os desastres ecológicos têm se multiplicado, porque sempre houve furacões, sempre houve terremotos, sempre, mas não com essa intensidade e com essa frequência. A frequência e a intensidade são sinais de desequilíbrios do próprio sistema da vida na Terra. E é claro, sem falar nos acidentes. Anteontem ou ontem, na cidade de Goiás, onde eu morei 33 anos, antiga capital do estado, passa o Rio Vermelho, que agora já está quase como um fiapo de rio, mas que é um rio importante. E você imagina, Mauro, que ontem à tarde, ou anteontem à tarde, um caminhão contendo venenos agrícolas tombou na estrada. E alguns dos tonéis ou barris que continham esses agrotóxicos altamente venenosos se derramaram no rio. E então quem passa agora pela cidade, eu vi fotografias, vê a quantidade de peixes mortos. E a quantidade de peixes mortos é figura de quê? Imagem de quê? De todo o rio morto. Porque ali é tudo, são as algas, não é apenas o peixe já morreu porque a vida morreu. E aí, quanto isso está sendo na Amazônia, no Rio Doce, que foi um rio que morreu e vai levar décadas e décadas para poder ser recuperado em parte. Então, 2024 foi um ano também pesado para a natureza. Claro, teve a COP no Rio de Janeiro, né? A preparação da COP 30, né? Teve, digamos, mas são muito mais acordos diplomáticos e que, em parte, tentam ligar ecologia e capitalismo, que é como você querer roda quadrada
ou você querer o quadrado do círculo. Não existe, não é possível, não tem como. Então, as notícias são muito pesadas, pesadas no ponto social, no ponto político. O Congresso brasileiro cada vez mais sai do armário no ponto de vista de se mostrar de extrema direita, não apenas de direita, mas de uma direita perversa, quase diria assassina do povo, né? No seu conjunto, salvo exceções brilhantes, mas minorias abraâmicas, como dizia Dom Helder, né? E no ponto de vista religioso, o quadro também não é fácil. Quanto mais na Igreja Católica o Papa Francisco tenta propor caminhos novos de sinodalidade, e agora para 2025 o Jubileu da Esperança, mais você olha um quadro de igreja andando para trás, recuperando o catolicismo devocional da época da minha avó. E anteontem, uma sobrinha, que não frequenta a igreja normalmente, me disse: tio, um menino da minha vizinha fez primeira comunhão e eu fui para uma paróquia importante aqui do Recife. E o padre, antes da missa, foi lá e a mensagem dele foi: não se aproximem, não podem comungar tais pessoas, não podem ler tais outras pessoas, tal tipo de pessoa, por favor, não se aproxime. Quer dizer, uma igreja de excomunhão, uma igreja de privilégio, uma igreja que se pretende de puros, quando a gente sabe o que anda por trás. Então, uma coisa horrível. E nas igrejas evangélicas e pentecostais, não é que o quadro seja muito melhor. É horrível saber que a direita internacional tenta comprar mosteiros na Europa para fazer retiros para empresários, retiros que são espiritualistas, não são espirituais, e que tentam ligar, fazer com que a espiritualidade seja força de manter governos e políticas de direitas em todo o mundo. E, nesse sentido, a eleição do Trump nos Estados Unidos é um indicativo muito forte. Então, dentro disso, como manter esperança, como ainda dizer que o ano de 2024 foi um ano de graça, que é o modo cristão de falar, é o ano da graça do Senhor. Né? Sim. A Onde graça, esteve a graça em 2024? Acho que essa é uma boa interrogação mesmo. pois é, então você tem que olhar para a periferia do mundo, para os pequenos, para os movimentos sociais e descobrir que estão se mexendo, que está reagindo, que tem resistência, que as pessoas e as comunidades continuam. Ontem, à tarde ou noite, eu participei de uma celebração de SEBS, de Comunidade Eclesial de Base, no Morro da Conceição. 3 anos após a morte do nosso saudoso Reginaldo Veloso, 40 anos depois que foram expulsas da paróquia e ignoradas e absolutamente excluídas da igreja oficial, essas comunidades continuam vivas, grupos pequenos, predominantemente de pessoas já mais velhas, ainda tem alguns jovens, mas mais velhos, mas se mantém ali. Impressionante a resistência, a alegria, a força. E a gente pode ver isso no Brasil inteiro e fora, na Europa também, nos Estados Unidos, quer dizer, muita coisa boa acontecendo, muitos sinais que vêm das bases. E aí está a nossa esperança. É Belém, é Natal. Quer dizer, Sim. o Evangelho de Lucas mostra um contraste. Nos tempos do imperador Augusto, imperador do mundo inteiro, nasce Jesus numa estrebaria em Belém. E essa oposição, esse contraste imenso, deixa para nós a pergunta: quem nos salva?
E aí a resposta não é o império, Uhum. é a Não é criança bom. que nasce na estrebaria. E se isso é verdade ainda hoje, Mauro, eu tenho um amigo que foi hospitalizado em Recife nesses dias. Quando eu fui visitá-lo, o que ele me disse: Marcelo, eu estou tão impressionado com o quê? Com o fato de que eu estou num hospital de classe média relativamente alta e que aqui todo, todos os funcionários que varrem chão, que fazem serviços na lavanderia, rouparia, refeitório, e até enfermagem mais simples, mais baixo, predominantemente negros e negras. E os médicos e o pessoal que tem as profissões mais remuneradas, predominantemente brancos, mas todos e todas em Recife em 2025. Aí a pergunta é: isso é de graça, isso é por acaso, ou isso é uma política organizada dessa forma? Sim. Não, eu queria acrescentar, Marcelo, nesse cenário aí de 2024, né, você falou das guerras, né, as guerras que acontecem pelo mundo, os conflitos regionais. A gente tem uma guerra aqui no Brasil e nesta guerra, mais uma vez, as vítimas são as pessoas, sobretudo a juventude negra. A polícia, as polícias, na verdade, brasileiras, matam tanto. Nós temos uma guerra aqui no Brasil acontecendo, que elas matam tanto quanto numa guerra. Não há os números fechados ainda de 2024, mas estima-se que vai se repetir o que aconteceu, ou que deve aumentar um pouco o que aconteceu em 2023. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a gente deve ter tido em 2024 cerca de 6.500 pessoas mortas pelas polícias, 90% delas pessoas negras, né, nas periferias. Então, um cenário de guerra, efetivamente. Né? Há uma guerra contra os pobres no país. A gente assistiu agora, no final do ano, com o coração partido, né, esse ataque aos mais miseráveis no país, que são aquelas pessoas que não tiveram condição de contribuir para a Previdência Social, que vivem no BPC, tendo seu BPC cortado, assim, então, ou seja, há uma guerra das elites do país É com verdade. os mais pobres. E, infelizmente, há governos como o de São Paulo que favorece isso, que propõe, programa e defende que seja assim. Uhum. Não é uma coisa simplesmente de um ou outro funcionário ou de um policial mais violento. É institucional, é estrutural. É muito Não, difícil. e para nós, né, Marcelo, com a história que temos, a trajetória, a biografia, é doloroso ver que, por exemplo, o governo da Bahia, igual ao governo de São Paulo, né? O governo da Bahia, inclusive, a PM da Bahia, apesar da Bahia ter 4 vezes, uma população 4 vezes menor que a de São Paulo, a polícia da Bahia mata mais que a polícia de São Paulo. Então você vê que é No um estado, projeto. no estado que está no terceiro mandato, ou quarto, do Partido dos Trabalhadores. Incrível. Né? Mas no Ceará, a situação dos presídios e das Pois coisas é. é a mesma coisa. E nessa semana, um governador do PT assinou liberação de tóxicos agrícolas, como agrotóxicos, né? Violentíssimos no estado, contra, inclusive, legislação brasileira. Exato. Não, terrível. É um cenário, desse ponto de vista, desolador. A gente tem um outro evento global e nacional, que é o dos refugiados. Né? Os refugiados são um grande drama, são o tema do Papa. Aqui no Brasil, nós temos os refugiados urbanos, são essas milhares e milhares de pessoas que moram nas ruas, e temos os refugiados rurais. Né? O MST protestando pelo fato de que ainda hoje no Brasil, você tem 90 mil famílias acampadas em barracas, né? Vivendo em barracas de lona preta, à espera da reforma agrária. São verdadeiros refugiados e refugiadas, né, aqui no Brasil. Então, acho que É o cenário verdade.
dramático, e esse cenário se reproduz em todas as instâncias. Né? No final do ano, o Brasil enlutado, 41 pessoas mortas nesse acidente dramático em Minas Gerais, né, da carreta com um Que ônibus. coisa horrível, né? Né? Pessoas Coisa voltando, que né, de coisa cortar o violenta. coração, Marcelo, pessoas voltando no ônibus de festa de formatura da filha. Muito dramático, muito É uma dramático. tragédia muito violenta. E aí, em relação à igreja, eu queria chamar a atenção, porque aí nós vamos ver isso que você falou, né? Luz e sombra, né? Graça e desgraça, né? O Papa, mas talvez uma das imagens mais bonitas do final do ano seja o Papa, então a graça, contemplando o menino Jesus deitado sobre o lenço palestino, né? No presépio lá no Vaticano. A graça. A desgraça. Alguns dias depois, por pressão do lobby sionista, o pano foi retirado. Né? Então, Exatamente. esse conflito, né? Graça e desgraça, né? Luz e trevas, o tempo inteiro acontecendo, Marcelo. E aí eu queria o teu olhar para 2025. Como é que você enxerga 2025? Então, penso que vai ser um ano desafiador em todos os aspectos. No plano internacional, a posse do presidente dos Estados Unidos de direita e algumas eleições que nós vamos ter ainda na América Latina vão nesse sentido de predominância da direita. A imprensa internacional elogiando o presidente da Argentina por ter aumentado a pobreza, por ter exacerbado a desigualdade social no país, na linha daquilo que se dizia antigamente, país rico, povo pobre. Né? Então, mas para os fins do Banco Mundial, é um sucesso. Então, a perspectiva não é boa neste ponto de vista. Por outro lado, os movimentos sociais e as organizações, digamos assim, da sociedade civil estão se movimentando. E, nesse sentido, há esperanças. Nós vamos ter a COP30 em Belém, em novembro, e a reunião da ONU, a gente já sabe o que foram as outras. Conclui com um documento, alguns acordos que não obrigam os governos, então são desvinculantes, são acordos de intenções. Então, gastam fortunas. Imagine, por exemplo, para Belém poder sediar a COP30, não tem hotéis suficientes para as delegações internacionais. Então, eles vão contratar transatlânticos que vão servir de hotel de luxo no porto de Belém. Só que, como o porto não comporta a entrada de transatlânticos muito grandes, vai ter que ser assoreado, não sei como se chama isso. E são milhões de reais que vão ser gastos para isso, além de toda a despesa que já um encontro como esse internacional já comporta. Então, uma despesa imensa, com um resultado pífio, um resultado oficial muito pouco. A gente pode ter muito pouca esperança, mas você não imagina a quantidade de organizações populares da sociedade civil que estão se preparando, que vão fazer encontro alternativo, que vão gritar, e vão não somente gritar e provocar palestras e documentos, mas vão entrar com ações concretas. Então, isso é uma esperança muito grande para a gente. É uma coisa muito boa. Então, nesse sentido, a campanha da Fraternidade sobre Ecologia Integral é a quinta ou sexta vez que entra esse tema. Pena que não é ecumênico, e não é ecumênico por culpa da Igreja Católica, da hierarquia católica, que não quer mais campanha da Fraternidade Ecumênica. Então, é outro retrocesso.
O retrocesso não é apenas de setores, é da própria hierarquia mesmo, oficial. E é preciso dizer isso com clareza. Que tenha padre fulano, grupo tal, que a gente já sabe que são de extrema-direita, todo mundo convive com isso, é a diversidade. Agora, que a própria hierarquia oficial se mostre insensível a um caminho juntos, como Jesus mandou, e como o próprio Papa está propondo, isso é pesado. Entretanto, muita coisa está se fazendo num ecumenismo não oficial, num ecumenismo popular. Então, a gente espera que essa campanha da fraternidade seja ecumênica, sim, mesmo sem o aval e a assinatura das hierarquias. Por outro lado, além da campanha da fraternidade, no ponto de vista de igreja, o Papa está propondo um jubileu da esperança. Esperança não apenas para a igreja, mas para o mundo. Então, ele está propondo, pode ser que seja uma voz no deserto, que não seja escutada, provavelmente, mas ele está propondo cancelamento da dívida dos países pobres, da África e da América Latina, especialmente. Está proposto isso oficialmente em documentos. E ele retoma esse assunto na mensagem agora para 1º de janeiro, Dia da Paz. Então, mesmo que isso não entre na pauta dos governos, o próprio fato de dizer cancelamento da dívida e não perdão já é um assunto político, porque o perdão significa que a dívida é legal e o cancelamento significa cancele porque não existe. Porque nós já pagamos dessa dívida impostos, tributos e serviço da dívida muito triplo daquilo que a gente devia. Então, a esperança vem nesse sentido, Mauro, da base, dos movimentos e da nossa teimosia. A esperança é um ato de teimosia. Não, acho muito. Você me traz à mente essa ideia, né, de que, bom, aquele menino que nós conhecemos não nasceu em Roma, nasceu lá na periferia perdida da Palestina. Ou seja, a esperança nunca está no centro. A esperança não está em Roma, não está em Washington, nem está na Faria Lima. A esperança está nas margens, né? E o que me parece que acena para uma esperança é essa postura aguerrida do MST o tempo todo, impressionante. Eu fico muito impressionado, né? O vigor e a resiliência do MST, algo que surgiu de maneira inesperada ao longo do ano aqui no Brasil, que foi uma campanha contra essa jornada de trabalho 6x1, que é uma herança do tempo da escravidão. Não sei se as pessoas sabem, né, Marcelo, mas a jornada 6x1 é uma herança direta da escravidão, mas, de certa maneira, até piorada. Por quê? Porque, durante o tempo da escravidão, os escravos, as pessoas feitas escravos e escravas, trabalhavam 6 dias e, sob a égide do catolicismo escravocrata da ocasião, não trabalhavam no domingo, porque o domingo era dedicado a Deus, o domingo era dedicado às missas, então o domingo era o dia de folga dos escravos e escravas, aí eles iam plantar sua mandioca, iam tentar, né, ter um dia cuidar das suas vidas. Esta jornada 6x1 é uma herança do tempo da escravidão, né, no Brasil. E semana passada viu uma campanha naquela rede de supermercados Zafari, multimilionária lá no Rio Grande do Sul. A jornada lá é pior do que a do tempo da escravidão. Era 10x1. 10 dias trabalhando com um dia de folga. E foi uma surpresa, né? Porque sem qualquer liderança das grandes centrais sindicais, de baixo, começou um movimento pelo fim da escala 6x1. Então, a gente vê movimento na cidade e movimento no campo, às margens
né, que podem nos trazer, né, acender boas chamas de esperança, né, Marcelo? É verdade, Mauro, é verdade. E, nesse sentido, acho que está muito ligado a essa história do jubileu, porque o jubileu tem como tradução etimológico, a trombeta o que é a trombeta? É um instrumento que toca para chamar a atenção e para fazer você discernir, você julgar. Então, Jobel, em hebraico, é trombeta. Daí vem a palavra Uhum. jubileu. Quer dizer, o jubileu é uma trombeta que toca sobre o mundo. E diz, vamos botar no mundo, vamos jogar para o ar, não vamos esconder, não vamos falar somente entre nós. Quer dizer, vamos ter coragem, liberdade e garra para gritar. É o grito dos excluídos e das excluídas. E isso é sinal de esperança. Sim, é isso aí. Gritemos. Gritemos juntos com eles, né? Esse foi um aprendizado que eu tive com um bom amigo, Padre Júlio Lancelotti, durante meu tempo de missionário na pastoral do povo da rua, porque eu tenho uma coisa da classe média, quer dizer, então o senhor trabalha com sem-teto? E a resposta do Júlio sempre foi: eu não trabalho com sem-teto, eu convivo com o sem-teto, com os moradores de rua, né? É isso Então, mesmo. esse grito, e é um grito no qual nós buscamos conviver com quem grita, né? Ecoamos o grito de quem está gritando, né? Na verdade, né? Mais do que sermos nós os protagonistas desse Eu grito. acho, eu acho que esse programa que você faz continua sendo um É, grito profético, é isso aí. não é? Então, Marcelo, sobre isso, eu queria terminar com uma nota pessoal. A partir de 13 de janeiro, eu estarei numa nova jornada, numa nova etapa da minha vida, começando do zero de novo, aos 65 anos, agora. É uma oração que eu tinha no mosteiro, sabe, no tempo de mosteiro. Minha oração era: Deus me dê força para começar do zero aos 80 anos, se for necessário. Então, estou recomeçando num canal tipicamente de esquerda, não mais um canal progressista, um canal de esquerda, que é o canal do Jones Manuel. Vou ancorar um jornal matinal das 7 às 9h30 da manhã no canal do Jones Beleza. Manuel, e aí uma série de outras atividades. Estou muito animado, muito feliz com isso, desse verdadeiro novo começo, que me instiga demais e com uma perspectiva, de fato, de estar mais e mais ligado à luta, né? A luta que vem das margens, né? A luta que vem das margens. Conte comigo como companheiro nessa jornada. Não, eu conto, você Uma será nova jornada. convocado, tanto aqui no País e Bem, quanto lá nessa jornada no canal Jones Manuel. Então, para mim, termino com uma nota pessoal importante, termino o ano com também boas notícias do ponto de vista pessoal, familiar, de relações retomadas, relações aprofundadas. Então, termino o ano também bastante feliz com essa nota pessoal. Sei que você termina o ano, Marcelo, com 80 anos de idade, né? Então é nossa, que Estamos vitória, juntos. glória, né? E estamos juntos. Então, queria te devolver para você dar uma nota pessoal e, por favor, abençoar-nos, lançar sobre nós boas palavras para 2025. No dia do Ano Novo, o Papa Francisco já é uma prática da Igreja Católica desde a década de 60, celebra o Ano Internacional da Paz, o Dia Internacional da Paz. Um dia de oração pela paz e um dia de pedir a paz, mas não somente pedir, exercitar. E na liturgia desse dia, a segunda leitura é tirada do livro dos Números e tem a bênção que, conforme a Bíblia, Deus teria ditado para Moisés. E essa bênção, depois São Francisco de Assis adaptou-a, popularizou-a. E eu queria agora que a gente sentisse essa bênção em nós, cada uma de vocês que estão nos acompanhando aqui. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor revele em nós e sobre nós o seu rosto de paz.
o Senhor nos abençoe e nos dê a paz. Shalom, axé, saúde. O povo chucuru diz Bremen, quer dizer que não é apenas um novo dia, mas é um dia de justiça, de saúde, de vida em comunhão, de paz. Amém. Aleluia. Aleluia. Paz e bem. Esta saudação de Francisco resume também tudo isso. Paz e bem, Marcelo, que a gente esteja Paz e muito bem, junto em 2025. paz e bem, Mauro, para você e para todos e todas nós. Grande ano para todo mundo.